E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fontenelle aqui. Estamos aí hoje para mais uma aula de Química hoje, ok? Hoje, pessoal, nós vamos começar um assunto novo, uma continuação dos hidrocarbonetos, tá certo? Hoje a gente vai estudar alcenos. Lembrando que nas últimas aulas que nós tivemos, nos últimos vídeos, nós estudamos os alcanos, nomenclatura dos alcanos ramificados, tá certo? Hoje a gente vai estudar, vai ver os alcenos, tá certo? Nomenclatura dos alcenos e nomenclatura dos alcenos ramificados, ok? O que são os alcenos? Os alcenos, pessoal, também são chamados de alquenos, ou alefinas, ou hidrocarbonetos etilênicos, ok? Os alcenos, eles também podem ser chamados desses três outros tipos de nome, ok? Eles são hidrocarbonetos acíclicos. Lembrando, gente, o que são hidrocarbonetos acíclicos? São cadeias abertas, tá certo? Cadeias abertas contendo uma ligação dupla, ok? Os alcenos, eles possuem uma ligação dupla. Essa é a diferença em relação aos alcanos, que só possuem ligações simples. Os alcenos, eles possuem uma ligação dupla em sua cadeia carbônica. Eu coloquei alguns exemplos para vocês com a fórmula estrutural, fórmula molecular. Isso aqui é um alceno porque ele tem uma ligação dupla, tá certo? Esse alceno, ele tem 2 carbonos e 4 átomos de hidrogênio, por isso que ele tem como fórmula molecular C2H4. Aqui a gente tem um outro alceno, lembrando que ele é um alceno porque ele possui uma ligação dupla, tá? Esse é um alceno com 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Lembrando que os alcenos, assim como os alcanos, só são constituídos por átomos de carbono e átomos de hidrogênio, tá certo? Aqui é um outro alceno, porque ele possui uma ligação dupla, que tem como fórmula molecular C4H8. Aqui a gente tem um alceno também, porque ele possui uma ligação dupla, que tem como fórmula molecular C5H10. O que é que a gente pode notar com isso, pessoal? Que nos alcenos, toda vez que a gente aumenta um átomo de carbono, o número de hidrogênios, ele é dobrado, tá? Ou seja, para uma determinada quantidade de átomos de carbono, a quantidade de átomos de hidrogênio, ela é dobrada. Por isso que, generalizando, a gente tem como fórmula geral para os alcenos CnH2n. Lembrando que esse N, ele corresponde ao número de carbonos, tá certo? Ou seja, se o número de carbonos for 8, ele vai ter quantos átomos de hidrogênio? Lembrando que os alcenos, os átomos de hidrogênio são o dobro do que os átomos de carbono. Se ele possui 8 átomos de carbono, então ele vai ter 16 átomos de hidrogênio, certo? Por isso que os alcenos, eles têm como fórmula geral CnH2n, tá? Ou seja, o número de hidrogênios é sempre o dobro em relação ao de carbonos. Bom, pessoal, a gente vai ver agora nomenclatura dos alcenos, tá? Lembrando que a nomenclatura nada mais é do que você dar o nome para as cadeias carbônicas. Assim como nós fizemos nos alcanos, a gente vai fazer aqui nos alcenos também, que é fazer a nomenclatura, tá certo? A nomenclatura dos alcenos, pessoal, segundo a IUPAC, tá? Porque geralmente as nomenclaturas são determinadas pela IUPAC, a nomenclatura dos alcenos é semelhante à dos alcanos, tá? Realmente, as nomenclaturas dos alcinos são bem semelhantes entre si, bastando trocar a terminação ano
Lembrando que terminação ano sempre vai referir-se a alcanos por eno, tá certo? Ou seja, nos alcenos, pessoal, a gente vai trocar a terminação ano e vai colocar a terminação eno, tá certo? Por exemplo, aqui ó, a gente tem essa fórmula como é um alceno, pois possui uma ligação dupla, tá certo? Por possuir uma ligação dupla, eu vou ter que tirar a terminação ano e vou colocar a terminação eno. Logo, aqui, como é um alceno, vai ter como nome eteno, tá certo? Eteno, porque é um alceno. Aqui, a gente vai ter um propeno, porque é um alceno, possui uma ligação dupla. Por possuir uma ligação dupla, ele vai ter como final eno, ou seja, ele vai ter como nome propeno. Lembrando que prop é 3 átomos de carbono, tá certo, pessoal? Aqui é eteno, porque 2 átomos de carbono tem como prefixo et, tá certo? O prefixo, eles nunca mudam, tá certo? Se é 1, é met, se é 2, é et, se é 3, é prop, se é 4, é but, se é 5, é pent, se é 6, é ex, se é 7, é hept, se é 8, é opt, se é nono, se é 9, é none, se é 10 átomos de carbono, é dec. Os prefixos são iguais para todos, tanto para os alcanos, para os alcenos e para os alcinos, que a gente vai ver ainda posteriormente, tá certo? Só lembrando que isso aqui ó, são alcenos de cadeias pequenas. Porém, para cadeias maiores, torna-se necessário citar a posição da ligação dupla. Uma coisa que a gente não fazia nos alcanos, que a gente vai começar a fazer agora nos alcenos, é dizer qual a localização da ligação dupla, tá certo? Quando as cadeias elas são grandes, o que são cadeias grandes para os alcenos? 4 átomos de carbono para frente, tá certo? Tem 4 átomos de carbono para frente, eu já tenho obrigatoriamente que citar a posição que a ligação dupla se encontra. Para 2 e para 3 átomos de carbono não é necessário. Agora, 4 átomos de carbono em diante, sim, é necessário que eu diga qual a localização da ligação dupla. Vejamos aqui. Aqui eu tenho uma cadeia com 4 átomos de carbono, certo? 4 átomos de carbono. Aqui, pessoal, eu estou mostrando 2 nomenclaturas. A gente tem a nomenclatura antiga e a nomenclatura IUPAC, tá certo? Qual é que a gente vai usar? Bom, eu posso usar as duas, mas a recomendada mesmo é a IUPAC, porque a que cai nos vestibulares hoje em dia é a nomenclatura IUPAC. Eu só coloquei aqui a nomenclatura antiga para que vocês vejam como que era feito antigamente. Eu já vi questões que caem com a nomenclatura antiga. É difícil? É difícil, mas pode cair, por isso que eu estou mostrando, tá certo? Bom, a nomenclatura dos alcenos, elas funcionam da seguinte forma. Primeiro eu vou mostrar para vocês a nomenclatura IUPAC, tá certo? Que é a nomenclatura que a gente vai utilizar mais. A nomenclatura IUPAC, para os alcenos com 4 ou mais átomos de carbono, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho que dizer a localização da ligação dupla. No caso aqui, a minha ligação dupla, ela vai estar no carbono de número 1. Tá? Enumerando aqui, ó, a minha ligação dupla, ela vai estar no carbono 1. Ou seja, como eu tenho 4 átomos de carbono, eu tenho como prefixo but, certo? But. Como o alceno ele está ligado entre o carbono 1 e o carbono 2, na hora de colocar a numeração que o alceno está ligado, pessoal, é sempre a menor possível, tá certo? No caso aqui, quem é o menor? É o número 1. Então, eu vou colocar 1, tá certo? Ou seja, ó, but, porque é 4 átomos de carbono, prefixo but. 1, porque tem aí hífen. Lembrando que aqui a gente continua separando tudo por hífen. Hífen 1. Por que é o número 1? Porque é a localização da ligação dupla. Ou seja, onde está localizado o meu alceno. 1, porque é onde está localizado a ligação dupla, que é no carbono 1. E eno,
Por se tratar de um alceno, eu tenho que colocar como sufixo eno, tá certo? Ou seja, o nome UPAC para esse composto é eno. A nomenclatura antiga, ela já traz o seguinte: o número, em vez de vir no meio da cadeia, não no meio da cadeia, mas o número para os alcenos, ele tem que vir antes da terminação, tá certo? Da terminação eno. Para a gente não colocar o número no meio da cadeia, a nomenclatura antiga, ela fazia o seguinte: ou ela colocava o número no início, ou ela colocava o número no final. Ou seja, aqui era 1-buteno ou buteno 1. Tá certo? Essas nomenclaturas, elas são nomenclaturas antigas. Aí o PAC não. O número ele tem que vir antes da terminação, que faz referência ao alceno. Aqui a gente tem, 5 átomos de carbono. É um alceno porque ele possui uma ligação dupla. Por ele possuir uma ligação dupla, é um alceno. E esse alceno está localizado no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente vai fazer a numeração, pessoal, de alcenos, a numeração, ela sempre vai começar da extremidade mais próxima do alceno, tá certo? O alceno aqui, no caso, a minha ligação dupla, ela está mais próxima dessa extremidade. Por isso que eu estou começando da direita para a esquerda, ok? Aqui é um alceno, pois possui uma ligação dupla. A numeração ela começa da direita para a esquerda, porque a minha ligação dupla está mais próxima da extremidade da direita. Logo, ele vai ter como nome o PAC pente. Pente é porque, 5 átomos de carbono, hífen, localização da ligação dupla. A ligação dupla ela está localizada no carbono de número 2, por isso que aqui, pente, hífen, 2, hífen, porque a gente sempre separa os nomes dos números por hífen, tá certo? Pente, hífen, 2, hífen. Por se tratar de um alceno, a gente tem como sufixo eno, tá certo? Então o nome desse composto é pente, 2, eno. A nomenclatura antiga, o número ele vem ou no início ou no fim. No caso aqui eu coloquei no início 2 penteno. Isso aqui é a nomenclatura antiga, tá certo? Aí o PAC é pente 2 eno, ok? Bom, continuando, pessoal, eu coloquei outros exemplos aqui para vocês verem. Em relação à posição da ligação dupla que faz referência aos alcenos. Tome muito cuidado, pessoal, porque os alcenos, eles possuem alcenos com a mesma cadeia. Porém, a ligação dupla ela está em posição diferente, tá? Quando cadeias têm as mesmas quantidades de átomos de carbono, porém as ligações duplas estão em posições diferentes, são cadeias diferentes, tá certo? Porque quando a gente for fazer a nomenclatura, elas terão nomes diferentes, tá certo? Por exemplo, essa cadeia aqui, ela possui 4 átomos de carbono, aqui 4 átomos de carbono e aqui 4 átomos de carbono também. Só que vocês podem observar que as ligações duplas, elas estão em posições diferentes. Por elas estarem em posições diferentes, elas tornam-se cadeias diferentes também. Aqui no caso eu tenho 3 cadeias carbônicas, 2 são iguais, uma é diferente das outras, tá certo? Nesse caso aqui, a minha ligação dupla, ela está no início. Por ela estar no início aqui, a minha numeração, ela vai começar da esquerda para a direita, porque a ligação dupla, ela está mais próxima da extremidade da esquerda, tá certo? 1, 2, 3, 4. Aqui, nesse caso, a minha ligação dupla, ela vai estar mais próxima de qual extremidade? Nesse caso, a minha ligação dupla ela vai estar no meio da cadeia. Quando a ligação dupla está no meio da cadeia, aí a numeração é você que escolhe se quer começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Eu, no caso, vou começar da esquerda para a direita porque já estou habituado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Observem, pessoal, que esse tipo de cadeias, elas são chamadas de cadeias simétricas. O que são cadeias simétricas? É aonde a minha ligação dupla, ela vai estar no mesmo carbono, tanto faz se eu começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Nesse caso, eu vou começar da direita para a esquerda, porque a minha ligação dupla está mais próxima da extremidade da direita. Então, vai ser da direita para a esquerda, tá certo? Aqui, essa cadeia ela vai ter como nome 4 átomos de carbono, but, hífen. Lembrando que aqui a gente vai fazer nomenclaturas e o PAC, tá certo? But, porque são 4 átomos de carbono, hífen. Depois do hífen, a gente faz o quê? Coloca o número que está localizado a ligação dupla, tá certo? A minha ligação dupla, ela está entre o carbono 1 e 2, ok? Mas a gente sempre coloca a menor numeração, no caso a numeração do carbono mais baixo, que no caso é carbono 1. Por se tratar de um alceno, final, eno. Ou seja, o nome desse meu composto é but-1-eno, tá certo? Esse aqui vai ser o quê? But, hífen, a ligação dupla está no carbono 2, ou seja, but-2-eno. Aqui ela vai ter but também, hífen, numeração da minha ligação dupla, carbono 1, eno. Observe, pessoal, que essa cadeia aqui e essa cadeia aqui, elas são iguais. A diferença é na posição das ligações duplas, mas como o nome é o mesmo, elas são cadeias iguais. Essa daqui, ela é diferente porque ela tem a ligação dupla numa posição que faz com que o nome fique diferente das outras, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai estudar nomenclatura dos alcenos ramificados. Tchau, gente, e até a próxima.